Muito bem, quando nós lemos os ensinos de Jesus, muitas vezes as palavras do Senhor, e mesmo em todo o decorrer das Escrituras, podem ter seitas, religiões que distorcem a palavra de Deus. Por exemplo, os islâmicos tomam um termo das Escrituras, um texto em que Jesus conta uma parábola e disse que o reino dos céus seria tirado daquele povo, do povo judeu, e seria entregue a um outro povo. Eles querem dizer que este outro povo são os filhos de Ismael, é o povo árabe, é um outro povo. Mas nós vamos ver o contexto em que Jesus disse estas palavras e vamos entender que o ensino de Jesus é universal, é para todas as nações, é para o mundo inteiro. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 44. Diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número. Trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus, então, está no meio da sua geração, entre fariseus, publicanos, entre escribas, conhecedores das Escrituras, saduceus, sacerdotes. Ali estava Jesus. E ele então fala ao povo através de parábolas. Ele conta histórias, lições tiradas do cotidiano para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria dizer. E Jesus interpreta as suas parábolas para os seus discípulos quando eles não compreendem. Jesus contou a parábola dos lavradores maus e disse que um homem plantou uma vinha, colocou uma torre, preparou um lagar e ele queria os frutos. Ele gastou o dinheiro, ele investiu na terra, ele queria os frutos daquela vinha. E quando ele mandou os seus servos irem buscar dos lavradores o fruto, o resultado daquela vinha, eles agarraram aqueles servos e os mataram. Ele mandou mais servos, apedrejaram uns, matando outros e maltratando
aqueles servos enviados pelo seu senhor. E o Senhor então disse: não, agora eu vou enviar o meu filho, porque eles vão respeitar o meu filho. Mas mataram o filho do dono da vinha. Tiraram-no para fora da vinha e o mataram. Era Jesus. Os que vieram antes de Jesus eram os profetas. Eram aqueles que falavam a respeito do reino de Deus e vieram cobrar dos lavradores da vinha, vieram cobrar de Israel, da nação, o fruto do que Deus estava plantando na vida deles por gerações naquela terra. E eles então mataram o filho do dono da vinha, mataram o Filho de Deus, mataram o Senhor Jesus. Jesus estava contando isto aqui para que eles pudessem perceber e entender e perceber a realidade que viviam e se posicionar diante de Jesus. Mas eles compreenderam o que Jesus disse e queriam matá-lo, e queriam agarrá-lo, e queriam tirá-lo do meio da multidão, e queriam prendê-lo, mas não podiam fazer isso porque a multidão cria que Jesus era um profeta. A multidão sabia que Jesus fazia coisas que ninguém mais fazia. A multidão viu que Jesus tinha um testemunho acima do testemunho de todos os outros antes dele. E quando Jesus diz, olha, o reino de Deus será tirado das mãos deste povo e entregue para um outro povo, porque eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Não reconheceram a pedra angular, a pedra principal. Rejeitaram. Jesus citou um texto das Escrituras que diz: os construtores rejeitaram a pedra angular. E esta veio a ser a principal pedra, uma pedra que vai reduzir a pó aqueles sobre quem ela cair. Esta pedra é Jesus. Então, os islâmicos pegam esse texto que diz que Deus haveria de tirar aquela pedra, que Deus haveria de tirar o reino de Deus do meio dos judeus, do meio do seu povo e dar para outro povo. Sim, Jesus disse isso. Mas eles querem afirmar que este outro povo é o povo árabe, os descendentes de Ismael. Mas não temos nenhuma confirmação bíblica para isto. Pelo contrário, o próprio Senhor vai dizendo aqui à frente que esta pedra que foi rejeitada, que seria dada para outro povo, esse outro povo é aquele que recebeu Jesus. Recebeu a palavra de Jesus, recebeu a pedra angular e constrói sobre esta pedra angular. Constrói sobre esse fundamento que é Cristo. Que povo é este? A igreja. A igreja formada por pessoas de Israel, da nação árabe e de todas as nações da terra, do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, da África, da Ásia, da Europa, de todas as nações da terra. Jesus é essa pedra. E o povo a quem o reino de Deus vai ser entregue é o povo que recebe esta pedra angular. A pedra é Jesus. A pedra é Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o reino de Deus. Não há nenhuma base bíblica para entender que este povo seria Ismael, seriam os descendentes de Ismael. Não há base nenhuma nas Escrituras. Pelo contrário, nós vamos ver a sequência do Evangelho nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos. Nós vamos ver o entendimento de que este povo que recebe o reino de Deus é a igreja. A igreja é formada pelos salvos. A igreja é formada por aqueles que creem em Jesus. A igreja é formada por aqueles que receberam esta
pedra angular e edificam sobre ela o reino de Deus. Amém? Deu para entender? É isto aí. E nesta hora eu quero orar com você e por você. Orar para que você possa fazer parte deste reino, do reino de Deus. Orar para que você possa receber este sopro, este carinho, este amor de Deus na sua vida e estar pronto a produzir o fruto que Ele quer buscar em sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E entregando a sua vida a Jesus, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a pedra angular. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que somente em Ti nós podemos ter vida e salvação. Eu creio que em Ti está o reino. Crer em Ti está a razão do viver. Por isso, nesta hora, eu abro a porta do meu coração e Te convido, Jesus, entra na minha vida. Lava-me completamente de toda iniquidade, de toda injustiça, de toda impureza e dá-me um novo coração. Um coração semelhante ao Teu, um coração de paz, um coração de amor, um coração que verdadeiramente Te ama acima de todas as coisas. Eu me entrego a Ti para viver para Ti hoje e eternamente. Recebe-me, Senhor. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, que necessitam de cura para suas enfermidades, libertação de toda opressão, de paz e de suprimento do Senhor para suas necessidades, atende-os agora, Senhor. Recebe-os com Teu amor e com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.